Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. A pergunta que eu faço, e esse é o tema da nossa mensagem, queria colocar a mensagem aí no PowerPoint, é: estou com tempo livre. E agora? E agora? Porque esse agora é importante, né? De repente a gente vai fazer o quê? O que você está fazendo com o tempo que você ganhou a mais? O que você está fazendo para melhorar a qualidade de vida em sua volta? Com certeza, a qualidade de vida do planeta melhorou. Diminuiu a emissão de gás carbônico, de poluição, os céus estão mais claros. A qualidade de vida do planeta melhorou, mas a sua qualidade de vida, ela melhorou? O que você está fazendo com o seu tempo livre? E como isso está te beneficiando ou até mesmo te atrapalhando? Então eu queria agora fazer uma pergunta para cada um de vocês, né? Pense um pouquinho aí. A pergunta é: o que mudou em sua rotina? O que você está fazendo com o tempo que você ganhou a mais? Você tinha pelo menos 8 horas de trabalho por dia? Você tinha o tempo que você se locomovia, indo e voltando para o trabalho, para aqueles que continuam trabalhando em casa, mas o tempo de deslocamento, esse você ganhou. Você ganhou o tempo nos relacionamentos. Você está chegando mais cedo e saindo mais tarde de casa. Então, o que você fez com esse tempo extra que você ganhou em sua rotina? Pensou aí? Não sei nem se você já tabulou isso, porque o dia continua com 24 horas. As pessoas continuam dispondo do mesmo estoque de tempo. O uso dele é que está mudando. O que mudou com a sua rotina? Eu selecionei algumas coisas aqui que eu acho que as pessoas estão fazendo mais agora. A primeira delas é mais sono. Mais sono. Está dormindo mais. Tem um horário mais flexível. No mínimo não tem que acordar tão cedo para levar o filho no colégio. Então, se o seu filho entra às 7, ou por volta das 7, e você tem que acordar às 5, 5 e meia, 6, agora já não precisa acordar tão cedo. Está dormindo mais. E de repente está até dormindo mais durante o dia. Dá um cansaço aí depois do almoço e vai tirar uma soneca. No meio da tarde. Acaba dormindo mais tarde. Mas está aumentando o número de horas de sono. Esse é um primeiro grande efeito. O segundo efeito é mais home office. Alguns é mais home, outros é mais office. Então, você está trabalhando em casa, então agora não está indo no escritório, não está indo na empresa, não está saindo na rua, mas está produtivo. Ganha esse tempo com isso. Você talvez não vá tomar tanto cafezinho quanto tomava lá na hora do emprego. Não está parando para conversar com as pessoas, mas está em casa trabalhando. Eu percebi isso na minha rotina aqui. Tem um termo em inglês que fala stay alive. Stay alive é fica vivo. Fica vivo. Mas eu acho que está mais para stay in alive. Porque o que tem de live acontecendo, a gente tem que ficar falando, conversando, fazendo call, fazendo video call, fazendo conferência, Zoom, Hangout, Whereby, tantos programas estão aí nos comunicando. Então, você está gastando mais tempo trabalhando. Só que ao mesmo tempo que você está numa reunião, agora você tem o WhatsApp ao mesmo tempo lá da reunião, você está ouvindo um negócio, falando uma coisa, está checando no seu WhatsApp. Está teclando outra coisa, está falando com alguém. A sua produtividade aumentou, porque agora é 2, 3 vezes, ou 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então o home office está bombando aí, o seu tempo de home office pode até ter aumentado para alguns. Estão trabalhando mais do que as tradicionais 8 horas de antes. E ainda por cima tem o trabalho da casa. Tem que lavar a louça, tem que limpar as coisas, o chão, tem que manter a ordem, a arrumação dos quartos, da sala. Então tem um tempo de casa que os maridos estão descobrindo que as mulheres faziam sozinhas. Agora você está fazendo junto. Ou então está não fazendo junto. Então o seu tempo gasto com a casa com certeza aumentou. Com certeza aumentou. E tem o número 3 aqui, que eu acho que é o mais dramático, mais tela. E quando eu falo tela, é televisão, celular, laptop,
notebook. As pessoas estão gastando muito tempo diante de uma tela. Isso já é uma tendência normal da sociedade moderna. Mas nesses tempos de coronavírus, isso aumentou dramaticamente. As audiências de televisão subiram mais do que 50%. O número de páginas visitadas nos sites das internets dobraram do ano passado para março. Dobraram. A audiência está crescendo, porque as pessoas estão consumindo mais informação, estão atrás de mais notícia, estão com o comichão nos ouvidos para saber quantos morreram hoje, quantos morreram ontem, em que lugar está pior, o que está acontecendo, e o governo fez o quê, e o ministro está, não está. Então as pessoas estão se envolvendo com isso no dia a dia, e o tempo de tela aumentou. Mensagens passadas, vídeos trocados, como os bons brasileiros, os memes, as brincadeiras. Então o seu tempo também está indo nestas coisas. Agora, isso é, de certa forma, um problema, porque quando você olha as relações humanas, é aquilo que você poderia ganhar de qualidade aqui. E aí é outro lado da história. E aqui eu não vou nem afirmar que melhorou, mas eu quero fazer uma pergunta. No seu tempo livre, tem mais oração? Você está gastando mais tempo com Deus, porque você ganhou esse tempo. Eu vejo o pessoal da intercessão, 2 horas por dia, pelo menos, todos juntos lá orando. Então, essa turminha está orando mais do que antes. Eu sei que, não estou dizendo que eles não oravam antes, mas com certeza 2 horas juntos todo dia não faziam. Então, aumentou a força da oração. Você, cristão, você está orando mais? Ou o dia vai passando, você fala, puxa, é mesmo, né? Mais oração. Segunda pergunta, mais leitura? Porque tela é entretenimento. Você fica vendo programa, fica zerando, fazendo maratona de seriado, olhando Netflix, assistindo programações variadas, ouvindo música. Você está lendo mais? Você está se aculturando? Você está adquirindo conhecimento? Você está lendo a Bíblia no tempo que você ganhou mais do que antes? Já temos 1 mês nessa história. Dá para fazer uma boa conta do que na prática aconteceu. Há 1 mês atrás eu preguei aqui, pandemia do medo. E estava falando sobre os efeitos de médio, curto e longo prazo dessa história. E dizendo, aproveite esse tempo. Aproveite para sair melhor. Capacite-se em algo, aprenda o que você não sabia, desenvolva uma habilidade. Passou 1 mês. Qual o resultado? Mais leitura? E aí, por último, uma pergunta que é a pergunta dessa noite, desse culto aqui. Mais relacionamento? Eu queria que ficasse esse quadro um pouquinho para você olhar aí. Mais relacionamento? Você está melhor nos seus vínculos com as pessoas que são próximas e que agora ficaram super próximas? Você está melhor na qualidade de relacionamento com a sua esposa? Com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, com as pessoas que moram na sua casa? Ou será que isso virou um barril de pólvora? E tem uma crise de relacionamento que o pior, você não tem para onde fugir? Porque é aquele espaço pequeno, confinado. Será que essa crise nos mostra que nós estamos com dificuldade de relacionamento, mascarados pelas atividades externas, pelo tempo? Então, tenho mais tempo livre. E agora? Estou orando mais? Estou lendo mais a palavra? Estou me relacionando mais com as pessoas que eu digo que são importantes para mim? Com os meus familiares, com os meus próximos, com aqueles que estão à nossa volta? Porque não é possível a gente chegar à conclusão que é melhor acabar logo essa quarentena para que os casamentos não se desfaçam. A gente ouve isso aí, às vezes tem até
é até engraçado, né? Porque faz as lives e tem lá as pessoas falando no fundo, às vezes o microfone pega lá, né? Ou então a pessoa tira da tela, mas não tira do microfone. E aí você fica ouvindo as pessoas falando. Não aguento mais. Vou ficar maluco. Quando é que eu vou sair? Para de falar você. As agressões verbais aumentaram. A violência externa diminuiu. Tem menos facadas e tiros hoje do que antes. Até estranho, porque em março os hospitais, o nível de ocupação de UTI dos hospitais baixou. Porque agora aquilo que normalmente estava lá na UTI, que eram acidentes de trânsito e violência, diminuiu. E não tem tanta gente, graças a Deus, nessa crise de Covid-19, como se dizia antes. As estatísticas estão se mostrando muito, muito, muito erradas. Por isso, cuidado quando você ouve estatística que fala 90 e tantos % de certeza, grau de segurança. Esse pessoal que falou, previu coisas horrorosas para o Brasil há um mês atrás, deveria ser demitido. Porque é muito fácil colocar medo nas pessoas. Estudos da Inglaterra, lá do Imperial College, 250 mil mortos. 250 mil mortos. Dia 13 de abril, ainda tem data. Então, essa pandemia do medo afeta os nossos relacionamentos. A gente começa a ficar meio nervoso, irascível, bravo. E aí começa a discussão, começa a briga, começa o problema. E não pode ser. Não pode ser melhor estar longe dos filhos do que perto. Não pode ser melhor estar mais afastado dos seus parentes, da sua mulher, do seu marido, do que andar junto. Não pode ser melhor não ter tempo. Agora você tem tempo. O que está fazendo com esse tempo? Então, como foi dito aqui agora nesse momento de oração, intercessão. Nós estamos orando aí, o que Deus tem falado? O poder de uma família unida orando. Provoca esse momento. Junta a sua casa, agora nós vamos interceder. Porque essa visão é a visão de uma família unida, como o arqueiro com a sua flecha estendida para lá de fora. A sua casa é um castelo que você está defendendo. E você, como chefe de família, está estendendo o seu arco, estendendo a sua flecha. A flecha são os filhos na mão do valente. Contra o que está fora. Então, quando nós estamos orando, nós estamos em posição de combate. E resistindo às agressões externas. A intercessão é o poder da oração em família. Outra coisa muito, muito interessante, quando eu falo leitura, é bom até deixar bem essa dica clara aqui. Quando eu falo leitura, eu falo tempo de silêncio, meditação. Aqueles que não são cristãos estão falando sobre isso também. Mas o que a Bíblia fala de buscar a presença de Deus, como Jesus fazia, é você e Deus, um tempo a sós, silêncio, desliga a tela, vai para o seu quarto e fique em paz, medita na palavra do Senhor. A meditação é um tempo que você está dentro de si mesmo, pensando, remoendo, analisando. Nós precisamos de um pouco de silêncio. Então a leitura traz essa paz, o poder do silêncio em Deus. Reflexão. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como eu vou agir? O seu cérebro pensando enquanto você está lá em silêncio diante de Deus. E planejamento. Começa a pensar como é que você vai organizar o seu dia. Como é que você vai organizar a sua semana? Estamos diante de mais uma semana. O que vai acontecer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Como você vai se preparar para aquilo que Deus está trazendo de novo? Porque não espere acabar tudo para ver como é que fica. Pensa antes. Essa é uma das frases que eu tenho falado muito aqui nessa igreja. Para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar primeiro.
Então, em vez de ficar reverberando a má notícia do jornal de ontem ou de minutos atrás, fique pensando em ser a boa notícia de algum tempo para frente. O que você vai fazer de novo? Onde você vai buscar a inspiração? O que Deus está te dizendo para que seja o novo para os outros daqui a algum tempo? Eu tenho pensado bastante nisso. O que eu estou me preparando? Então, adquirindo conhecimento, acumulando informação, fazendo relacionamentos, planejando, preparando, moldando. E aí, quando eu escrevi essa frase, eu pensei, falei, acho que vou fazer com a igreja aqui uma coisa que já fiz tantas vezes na minha vida de trabalho. Eu escrevi assim, ó: não substitua a rotina do urgente pela rotina do não importante. Não substitua a rotina do urgente pela rotina do não importante. E essa palavra urgente e importante tem a ver com isso que apareceu na sua tela agora aí. É chamado de matriz de Eisenhower. Eisenhower foi um presidente dos Estados Unidos logo depois da guerra. Ele foi um general na Segunda Guerra Mundial e depois ele virou presidente até os anos 60. Então ele era uma pessoa metódica, disciplinada, planejada, e ele falou essa frase aí: o que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Então agora com a frase do Eisenhower, aí você pode entender o que eu disse. Não substitua a rotina do urgente pela rotina do não importante. Porque de repente você ganhou tempo. Coisas urgentes não estão mais acontecendo. Você não tem que sair correndo para chegar na hora no emprego. Um urgente a menos. Você não tem que atender a ligação daquele cara que ligou naquela hora e precisa falar agora. Você não precisa dar uma resposta à pessoa que bateu na porta do seu escritório lá, ou que a sua secretária perguntou, ou dar uma resposta que o seu chefe perguntou, você tem que responder, tem que parar o que está fazendo para responder o que ele está falando. Há um urgente que desapareceu da sua vida. E esse é o tempo que você está ganhando. Não substitua a rotina do urgente com a rotina do não importante, que é encher o tempo com bobagem. Em cima dessa ideia do Eisenhower, houve um grande cristão e um grande consultor de empresas que fez um livro muito famoso. O nome dele era Stephen Covey. O Covey escreveu um livro que é um best-seller, falando sobre as 7 habilidades das pessoas altamente eficazes. 7 princípios. 7 coisas que pessoas altamente eficazes fazem. E o terceiro deles o terceiro princípio, fala sobre essa matriz que o Eisenhower falou, que é os quadrantes do Covey sobre o urgente e importante. Eu vou colocar aqui porque eu acho que talvez isso te ajude a entender melhor aonde nós queremos chegar. O Covey fez isso, ó. Ele criou uma matriz assim. Nessa horizontal, lá na linha de cima, está lá o que é importante. 1 em vermelho, 2 em amarelo. Isso é importante. Então você escreve na sua vida coisas que são importantes. Então aquilo que é importante e na linha vertical é o urgente, é o número 1. Coisas que são importantes e são urgentes. Então, acontecem de repente, tem horário, tem data marcada, tem datas de entrega. Você está fazendo um projeto, ele está na data de entrega. Isto é importante e é urgente, porque não pode passar. Está lá no número 1. Pode voltar na tela lá. Aí tem coisas que são... Na tela. Coisas que são importantes. Pode voltar. Aí. Volta urgentemente. Aí. Essa tela. Coisas que são importantes, mas não são urgentes. E a nossa tendência é pensar, bom, então não é urgente, deixa para lá. Essas são as mais importantes. Aquilo que é realmente importante, mas não tem data. Esse número 2, de todos esses quadrantes aí, é aquele que tem que gastar mais preocupação. É o que não é urgente, mas é muito importante na sua vida. Você tem que morar nessa casinha do número 2 aí. Porque aí estão as coisas que realmente valem no longo prazo. Aí estão os seus relacionamentos familiares. Aí está o seu pensamento e projeto de vida. Onde você vai chegar como profissão,
coisas que são importantes, mas não são urgentes. E aí, na parte de 3, tem aquilo que é urgente, mas não é importante. Urgente, mas não é importante. O que é uma coisa urgente e não importante? Eu sempre dou esse exemplo. Pagar a conta. Pagar a conta não é algo importante. É corriqueiro, é banal, é rotineiro. Mas se você esqueceu de pagar a conta de luz, e vem um aviso que vai cortar a luz da sua casa, virou urgente. Você vai parar de fazer tudo que você está fazendo para pagar aquela conta, para não ficar sem energia elétrica. Que não significa apenas não ter a luz, significa também não ter internet, não ter acesso às redes, aí a pessoa se sente morta. Então, coisas que são urgentes, não importantes, consomem muito do nosso tempo quando nós não somos planejados. Porque a gente deixa virar urgente, e aí então a gente tem que gastar o tempo com ela, apesar de não ser importante, ser rotineiro. E por último, tem aquilo que não é nem urgente, nem importante, que é o número 4 aí nessa tabela. É óbvio que se não é nem urgente, nem importante, não devia nem estar aparecendo. Doce ilusão. Na verdade, as pessoas estão gastando cada vez mais tempo com coisas que não são nem importantes e nem urgentes. Distrações. Coisas pequenas. Responder mensagem. Não é nem urgente, nem importante. Ficar vendo videozinho. Fazer brincadeira. Conversas desnecessárias e improdutivas. Então, você começa a ver que quando essa matriz aparece na sua frente, você começa a pensar, o que eu estou fazendo com o meu tempo, hein? Onde eu estou gastando o meu tempo? Eu estou gastando com coisas importantes e urgentes? A crise, por exemplo, esta crise está acontecendo, é algo importante e urgente. Então, de repente, você tem que parar e repensar todo o seu negócio. Como eu vou fazer os fluxos de caixa? Como eu vou fazer com os funcionários? Como eu vou fazer para poder continuar empregado? Como eu vou fazer para poder pagar as contas? Isso é uma grande crise que é urgente e é importante. Então, a crise de saúde que está sobre o mundo inteiro é uma crise que está lá no quadrante 1, urgente e importante. Agora, por causa dessa crise, você está perdendo coisas do quadrante 2, que são os seus relacionamentos. Desenvolver relacionamentos, identificar novas oportunidades. E uma coisa que muita gente nem pensa que devia estar aqui, mas está com certeza, que é lazer e recreação. Você como pessoa precisa de descansar, precisa reciclar, mas de uma forma planejada. Então você planeja o tempo que você vai recarregar a bateria. Horas de sono são importantes. Viagem, mudar a cabeça, espairecer, sair com a família, gastar um tempo junto, e é aquilo que eu falei no começo aqui, reunir e fazer um cultinho, fazer uma oração, meditar sobre uma palavra, conversar, muito, muito, muito importante. Há alguns anos atrás ficou famoso o livro de uma enfermeira dizendo das pessoas que estavam morrendo, e ela é uma enfermeira que assistia as pessoas no leito de morte, e o que elas diziam quando morriam. E esmagadora maioria das pessoas, se eu pudesse voltar, eu teria gasto mais tempo com os amigos e menos tempo com o trabalho. Em todo lugar, de todas as nações, essa é uma declaração universal. Se eu pudesse voltar na vida, estaria menos preocupado com a crise dos outros e mais preocupado com a minha vida. Pois então, nesse momento, você tem uma oportunidade ímpar de gastar tempo com os seus amigos, de gastar tempo com a sua família, de gastar tempo com as pessoas que realmente importam. E não tem mais a desculpa daquilo que vai ser trabalho, crise, coisas assim. Eu ia mostrar esse quadrinho aqui, tem um monte de detalhe aqui, mas vou passar porque eu acho que eu fiz o meu ponto. Fiz o meu ponto. Você precisa ficar focado naquilo que é importante e não é urgente. Quando fizeram essa pesquisa nas empresas, nas corporações americanas, eles repararam que as pessoas gastam 70% do tempo com o urgente.
A maior parte do tempo, claro, é com urgente e importante. Mas 70 com urgente e 30 com importante. Esse é o momento para você rebalancear esse quadro. Como que você vai fazer para ficar diante das pessoas, olhando o que é importante e o que é urgente? E agora vamos para a Bíblia aqui. Eu escrevi aqui o que eu chamei Axiomas de Paulo, baseado no apóstolo Paulo, né? Num texto que está lá na Bíblia, e eu queria que você lesse isso sobre relacionamento. Então volta aí para o nosso quadro, Axiomas de Paulo. Primeiro aqui, vai lá. E é bom que agora tem a tela aí que você pode ficar olhando, e depois quando você for entrar no YouTube, você pode olhar de novo, pode pausar, copiar no seu caderninho, a Alzira está aqui copiando no caderninho dela, né? Então, você não está vendo, mas ela está aqui copiando. Então, a Lauren deve estar copiando também no caderninho dela, lá na Pequena Família. Então, guarda esse momento. Nossas crises de relacionamento são fruto da falta de conhecimento de nosso propósito. Isso aí é o Paul Oliver que falou isso. Nossas crises de relacionamento são fruto da falta de conhecimento de nosso propósito. Quando bota em inglês fica mais chique, né? Então, propósito. Propósito. Razão pela qual você está aqui. Vontade de Deus para a sua vida. Propósito. Se você não tem absoluta consciência do propósito de Deus com você, as coisas simplesmente vão acontecendo. Mas se você sabe aonde Deus está te levando, você referencia o que está acontecendo. E isso acalma o seu coração. Porque se você sabe que Deus tem um propósito que está se cumprindo, então não chegou a hora ainda. Você dorme em paz. Então eu quero que você pense seriamente nessas crises de relacionamento. Por que Deus colocou as pessoas que Ele colocou à sua volta? Isso tem mais a ver com o que Deus quer do que você imagina. Por que é o seu marido? Por que é a sua esposa? Por que é o seu filho? Por que é a sua filha? Por que é o seu colega? Por que você está onde você está? Porque neste momento você se encontra nesta posição. Isto foi o que Mardoqueu falou para a sobrinha dele. Aliás, estamos comemorando nesta época aqui a festa do Purim. Daqui a pouquinho está aí. É a festa da libertação do povo com Esther. E o Mardoqueu era o tio da Esther. Esther era uma judia que virou rainha do maior império da época. E o rei Assuero escolheu ela. E no meio dessa escolha, veio uma grande perseguição contra o povo de Israel. Amã, que era o primeiro-ministro, tinha uma vingança pessoal com os judeus, e ele queria então matar todos eles, montou um plano para matar todos os judeus. E aí então o Mardoqueu chegou para sua sobrinha e falou: Esther, quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus te colocou aí? Porque a Esther estava bem de vida, ela era a mulher do rei, ela não ia morrer. Ela estava limpa. E ela podia pensar: sorte a minha, que eu estou num lugar bom e que nenhuma crise vai me alcançar. Mas o que o Mardoqueu disse foi: quem sabe você não está aí para justamente salvar o povo. E salvar o povo significa colocar a tua pele em risco. Porque ela ia ter que enfrentar o rei, enfrentar o Naamã e desmascarar aquele complô. Ela podia se dar muito mal com isso. Então ela começou a jejuar, orar, buscar e estrategizar. Um estratagema de como fazer para poder falar para o rei da crise que o povo estava passando, do perigo que acontecia com o Naamã, com o Amã. Quem sabe não é para um tempo como esse que Deus te colocou onde você está. E esses relacionamentos são funcionais. Então as pessoas que estão à sua volta não estão à toa, não. Você não é pai nem é filho de quem você é impunemente. Há um propósito de Deus. Escrevi mais umas frases aqui. Vamos para a próxima aí. Se sabemos qual é o nosso propósito na vida, primeiro entendemos que não temos tempo
para fazer primeiro o que nada tem a ver com ele. Ainda bem que está escrito, porque senão você não ia entender mesmo. Se você sabe o propósito da sua vida, a primeira coisa que você sabe é que você não tem tempo a perder com outras coisas. Aquele número 4 lá do não importante, não urgente, desaparece. Porque você entendeu o propósito, você entendeu que você não tem tempo para jogar fora. Você não tem tempo para fazer primeiro o que não é primeiro. E isso acontece na crise familiar. Hora da comida. E está lá você no joguinho, ou no computador, ou na notícia. Aí a mulher fala, vem todo mundo comer, vai na hora da comer, espera um pouquinho. É prioridade comer ou é prioridade acabar o joguinho? Aí, confusão na seara dos filisteus, né? Porque para o filho ele quer acabar aquela conversa, é importante. E para a mulher, olha, me matei que fazer o almoço, senta aqui à mesa. Com certeza, se você estiver morrendo de fome, você não vai falar, espera um pouquinho, fome, eu vou acabar o meu joguinho. Se estiver morto de sede, você não vai dizer, eu vou ficar mais 1 hora sem tomar água, mas eu vou acabar essa conversinha aqui no WhatsApp. Porque alimentar é prioridade. Na hora da fome, na hora da sede, a prioridade é a prioridade. E o Stephen Covey, quando ele fala sobre isso, ele fala, first things first. O que vem primeiro, em primeiro lugar. As coisas que são mais importantes, primeiro. Então, quando nós entendemos o propósito, nós entendemos o que vem primeiro. Volta lá para a tela. Se sabemos qual é o nosso propósito, entendemos que não temos tempo para fazer primeiro o que não tem nada a ver com ele. E depois descobrimos que não temos tempo para fazer mais nada. Você começa a perceber que quando você está entrando no propósito da sua vida, o resto realmente fica secundário. E aí, não existe mais urgente. Porque se você está dentro da vontade de Deus, se você está afinado com o que Deus quer, se você está planejado dentro do propósito de Deus, não tem urgência, porque Deus não sofre de urgência. Deus é impassível, nele não há sombra de variação. Deus não é pego de surpresa por alguma coisa que ele não tinha previsto. Não tem o imprevisto nos céus, tudo é planejado, tudo está no propósito, todas as coisas contribuem para o bem. Então não tem urgência, e se você vive com Deus, cada vez menos haverá urgência na sua vida, e você vai então para o lado do importante. Então, isso não é o Stephen Covey quem fala, mas se você tiver plenamente uma vida cristã, você vai morar no quadrante número 2. Não vai ter tempo para mais nada que não seja o que é importante. E você vai ter a mente de Cristo, e você vai ter a produtividade de quem conhece e discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. E você vai saber o que ninguém sabe, e vai fazer o que ninguém faz. Você vai alcançar um estágio na sua vida de excelência, que vai ser notório a todos os que estão em sua volta. Eu quero bater bem nessa tecla agora, antes de a gente orar. A palavra que te separa desse cenário, de fazer só aquilo que é importante, de priorizar aquilo que é bom, de saber dizer não para aquilo que é desnecessário, que é acessório, que é supérfluo. A palavra que define isso é a palavra diligência. Diligência. Não é uma palavra tão usada hoje em dia no português coloquial, e tem vários significados. Então, diligência. Eu marquei aqui vários versículos. Isso não está aí no PowerPoint. Diligência é zelo. Então, uma pessoa diligente é uma pessoa que faz com muito cuidado e esmero tudo que ela faz e rápido. Ela faz com muita diligência. Diligente tem o sentido também da rapidez, da urgência. Então, quando alguém atende com diligência o pedido de socorro, a polícia atendeu com diligência o pedido de socorro, ou seja, ela foi rápida, ela não demorou. Então tem o sentido de fazer bem feito, de fazer rápido. Por isso que tem o que no Velho Oeste chamavam as diligências.
porque ela vem da carruagem. Aquela diligência que era uma maneira rápida de chegar no lugar, para a época. Em relação a um carreto, a carruagem era um veículo possante. Então apressou o processo de entrega. Começaram as comunicações a acontecer. Até hoje, o maior banco americano hoje é o Wells Fargo, que é um banco da costa oeste, lá de São Francisco. O símbolo dele é uma diligência. Uma diligência no tempo em que as comunicações eram feitas para cavalo, ali com aquela carruagem toda especial, que levava e trazia pessoas e correspondência. Rapidez e eficiência. Agora, diligência tem um sentido na ética, que é a virtude humana de seguir um objetivo na vida. Diligência é a virtude humana de seguir um objetivo na vida. Pensa um pouquinho nisso. Propósito. Agora, o que eu achei fantástico foi quando eu fui olhar lá de onde vem essa palavra diligência, né? Qual que é a raiz dela? É uma palavra latina. Palavra latina que vem de diligire. Diligire, que quer dizer amar. Diligere é amar em latim. Até tem em português uma coisa, quando você fala assim, meu amigo predileto. Ou o pessoal mais antigo fala, dileto companheiro. Dileto vem de diligire, que é amado, querido, estimado. Então você tem que amar, gostar e querer fazer essas coisas com cuidado, zelo e rapidez. Diligência. Habilidade adquirida com a persistência, um esforço criativo, constante, inteligente, planejado, executado, para que você alcance um resultado com excelência. Um cristão deveria ser uma pessoa diligente. Antes de ler aqui os versículos que eu quero ler com você, tem vários versículos aqui que falam sobre esse assunto. Eu quero dizer que, na história da igreja, lá para o século III, século IV, surgiram a ideia dos 7 pecados capitais. Isso ficou famoso hoje porque virou até filme e tal. Os 7 pecados capitais. Luxúria, gula, preguiça, lascívia, assim vai. Os 7 pecados capitais. Bom, quem falou sobre isso também teve uma pessoa que tem um nome muito interessante, chamada Prudêncio. Prudêncio era um cristão romano do século IV, que escreveu esse artigo sobre as 7 virtudes capitais, que são as 7 virtudes que se contrapõem aos pecados. Então, para cada pecado capital tem uma virtude capital. E diligência é uma virtude capital. Adivinha qual que é o pecado capital que a diligência combate? Se ser diligente, ser rápido, prestativo e eficiente, o pecado que está por trás dela é preguiça. Preguiça. E agora você entendeu onde eu quero chegar. Você ganhou tempo e está fazendo o que com o seu tempo? Provavelmente aumentou o seu quadrante 4 lá. Está gastando mais WhatsApp, está vendo mais vídeo, está jogando fora mais papo, está vendo notícia que não interessa, está fazendo reunião que não tem sentido. E aí essas coisas estão aumentando a sua angústia, estão aumentando a sua irritação. Notícia, 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 notícia que não tem nada a ver com você. Vou dar um exemplo que talvez para os homens seja mais claro. Imagina que de repente você agora está acompanhando todas as notícias dos jogos de futebol do Vietnã. Que te interessa os times de futebol do Vietnã. Que te interessa os resultados. E se de repente você começa só a olhar aquele negócio, você vai se irritando de um monte de informação que não é útil para a sua vida. Pois saiba que essas informações que nós estamos recebendo massivamente hoje em dia, maior parte delas é absolutamente inútil, se não nociva para a sua vida. Tóxico. Então toma cuidado para que o seu tempo não seja absorvido por aquilo que não é importante e você perca a sua capacidade de ser diligente. E passe a ser preguiçoso. Agora, pega a tua Bíblia aí, que você vai ler bastante versículo, e nós vamos orar após isso. Eu coloquei aqui na sequência. Tem muito texto que fala sobre diligência na Bíblia, mas eu quero escolher alguns que contam essa historinha. O primeiro deles está em Êxodo,
capítulo 19. Êxodo 19. De propósito, eu não deixei o versículo aqui, eu quero que você gaste seu tempo aí. Vai lá no seu celular, ou você está com a sua Bíblia de papel aí na mão, abre em Êxodo 19. Aqui, Deus está falando com Moisés no monte. O povo lá embaixo, no deserto, esperando. Moisés sobe no Monte Sinai para receber a lei, e Deus fala com ele. E ele fala assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, 90 dias depois de eles terem saído, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Nós vamos, inclusive, passar por esse lugar aqui. Os que tiverem mais força, vamos subir no Monte Sinai no fim do ano. Essa viagem não foi desmarcada. Eu não sei como é que vai ser a capacidade de cada um, mas eu vou estar lá no alto da montanha para ver esse lugar aqui onde Deus falou com Moisés. Versículo 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E agora vem: subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui tem uma promessa de Deus com uma condição. Ele está falando: se vocês forem diligentes, eu vou guardar, vou proteger e vou te levantar de entre as nações, porque toda a terra é minha. Qual que era a única coisa que o povo tinha que ser? Diligente. Esperto, planejado, focado, produtivo, rápido, efetivo. Esses adjetivos combinam com você? Ou você está mais para devagar, cansado, desanimado, sem resultado, cheio de explicação, desculpa, diligência? Este é um tempo para você aprender a ser diligente. E Deus falou: se vocês aguentarem a quarentena, porque o povo ia ficar 40 anos no deserto, tinha 3 meses. Nós estamos com 1 mês aqui. Ele falou: vai começar a quarentena. Se vocês aguentarem essa quarentena, se vocês forem diligentes, vocês vão estar comigo em todos os lugares. E olha, se é uma coisa que nós podemos falar de um povo de Israel hoje, é um povo diligente. Aprendeu na pancada. Eu falei de estarmos em Israel no fim do ano. Eu estive em Israel algumas vezes, esse ano passado também. E o que eu ouvi de lá, das pessoas, e não estou falando de cristianismo aqui, hein? Estou falando do povo de Israel. Conversa com pessoas do governo, conversa com os grandes investidores e bancos, e eles estão falando: Israel é o povo mais criativo do mundo. Israel é o povo com maior capacidade de inovação do mundo. Israel é o país da startup. Eles chamam de Startup Nation. E eles falaram: sabe por que nós somos isso? Porque nós tivemos que ser assim. Para poder resistir, para poder sobreviver, para que um soldado israelense fosse equivalente a 10 soldados árabes, nós tínhamos que nos virar. Diligência. Então, um judeu, de maneira geral, ele não é folgado, não. Ele é produtivo, ele é focado. Ele não está muito preocupado com a opinião dos outros, não. Ele está fazendo dele. Ele está fazendo a melhor. Ele olha uma situação e diz: não me conformo com ela. Como pode melhorar? E por isso ciência é um forte em Israel. Há um tempo atrás eu participei de um evento onde tinha uma grande autoridade de Israel, e ele estava dando uma palestra e tinha um PowerPoint. Aí ele clicava o botão e o PowerPoint desligava. Aí ligava tudo de novo, aí ele clicava o botão, o PowerPoint desligava de novo. Aconteceu 3 vezes. Aí ele falou assim: ó, pessoal, quero dizer uma coisa para vocês, eu sou judeu. A maioria das pessoas agora estaria aqui constrangida, estaria aqui sem graça, ia dar esse ponteiro para alguém: ó, faz você aí que eu não estou conseguindo, manda esse negócio para frente para não atrasar mais, mas aqui nós judeus temos um negócio aqui, eu não vou parar enquanto eu não descobrir por que isso está errado. Então, você pode esperar aí que eu vou descobrir como funciona e vou fazer funcionar. Eu achei tão interessante aquilo que foi assim, natural, né? E ainda tem uma palavra para isso, chama chutzpah. Judeu tem chutzpah,
Significa, eu vou descobrir e eu não estou preocupado se vai demorar, não. Fica você esperando aí, porque eu vou resolver o problema. Um povo diligente. Ouviu 2 vezes. O segundo texto que eu quero ler com vocês é Deuteronômio, capítulo 11. Deus está, depois dos 40 anos praticamente se terminarem, ele volta ao tema. Está lá chegando já na Terra Prometida, e ele está lembrando tudo o que ele falou no começo. Então, Deuteronômio 11, versículo 13. E será que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de servir teu coração e toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto, o teu azeite. Darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Olha a promessa aqui. Ele está falando, se você for diligente em me buscar, se você for diligente em me amar, você vai se dar bem. Eu quero que você que está me ouvindo entenda essa promessa de Deus. Ele está falando, se você for diligente comigo, vai chover na tua horta. Você vai ter chuva antes e depois. Você vai ter provisão no teu celeiro. Você vai ter cobertura na sua vida. Você vai se sair melhor que os outros. Se você for diligente em me amar, em me buscar, em querer estar perto de mim. Não é obrigação, é vontade. Não é porque os outros estão mandando, é porque eu quero. Independente das circunstâncias. Além dos constrangimentos. Eu sou cristão, e daí? Eu vou orar para que Deus abençoe. Eu vou ficar constrangido porque os outros estão me olhando? Não estou preocupado com o que os outros estão pensando. Aliás, esse tempo aqui é muito bom, porque quando você fala, eu sou cristão, eu estou orando, é mais fácil você ouvir, por favor, ore por mim, do que alguém ridicularizar a sua fé. Porque nesse momento de crise, as pessoas estão buscando alguém que creia. Você crê de uma forma diligente? Olha a palavra de Deus aqui. É uma palavra que serve para você. Se você for fiel, Ele vai ser fiel. Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia, e eu não vou ler ele todinho aqui não. Mas bem no comecinho, ele já fala sobre diligência. Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Deus deu a sua regra para você obedecer ela com rapidez, com presteza, com competência. E aqui eu vou entrar no livro que eu quero gastar bastante tempinho aqui, esses 10 minutos finais, para a gente poder orar depois. O livro de Provérbios. Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais produtivo, o homem que aplicou o seu coração em entender todas as coisas, ele falou muito sobre diligência. Falou muito sobre diligência e muito sobre preguiça, que é o contrário da diligência. Então, olha os versículos aqui. Vou ler na sequência, tá? Provérbios 6. Provérbios 6. Não, vê se esse versículo fala com o seu coração aqui. Vê se tem uma identidade com você e com essa crise aqui. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E aí, meu irmão, amanhã de manhã, como é que vai ser? Quanto tempo na cama? Quando você vai levantar da cama? Quando você vai acordar? Aí ele continua aqui no capítulo 12. Esse eu acho muito interessante. Ele fala assim, no finzinho do capítulo, no versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso não assará a sua caça. Eu sei que isso não é uma coisa que a maioria de nós aqui, homens modernos, fazemos, caçar. Mas para caçar, você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança, você tem que ter prontidão, porque você fica lá esperando, buscando, e na hora que surge, você tem que acertar o tiro,
tem que acertar a flecha. Não pode ficar olhando para o nada, não pode ficar vendo notícia. Você tem que ficar atento, vigilante, focado e ser eficiente na hora da necessidade. Portanto, o preguiçoso não assará a sua caça, ou seja, ele não vai nunca conseguir pegar. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. E aí? Diligência? Eu pulei um aqui, Provérbios 10, 26. Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Eu já tive que mostrar esse versículo para algumas pessoas. Quando você é chefe e tem um cara preguiçoso, você fala, tal hora, tal lugar, o cara não aparece. Tal prazo, entrega. Não entrega. Esse cara é como vinagre. Sabe quando você come vinagre? E aquele gosto estranho? Você põe vinagre na boca e puro. Vinagre não é vinho. Como vinagre para os dentes. Como fumaça para os olhos. Você começa a piscar, começa a querer chorar, não aguenta ficar. Saiba disso, meu irmão, se você é preguiçoso, o teu chefe não vai te aguentar. Ele vai começar a se enjoar de você, falando, não é possível esse cara, meu. Seja diligente. Tem muito versículo aqui. Eu quero ler um aqui, está em capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Aqui as mulheres vão falar, não quero não. É a alma que está engordando, viu? É a alma, não é o corpo. Então o preguiçoso, ele sonha, ele fala, ele faz planos, ano que vem, vai acontecer, tive uma ideia, mas ele não põe em prática, ele não realiza, ele não chega lá. Então, a alma do preguiçoso, ela fica guardando e não alcança nada. Mas a alma do diligente, essa chega lá. Então, vou ler mais um aqui. Acho que já pegou o que eu quero dizer, né? O último aqui. Vou ler o 22, Provérbios 22, 29. Eu quero orar em cima desse versículo. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte, os azarados, os desvalidos. Eu quero dar um testemunho pessoal para você aqui. Eu não me considero uma pessoa diligente. Eu estou mais para preguiçoso do que para diligente. Eu prefiro dormir do que acordar. Eu prefiro postergar do que fazer já. Se deixar, eu fico quieto. Mas eu entendi que eu tenho esse problema. Então eu tenho que fazer alguma coisa para ser diligente. E o que eu fiz foi me cercar de pessoas diligentes. Eu também tenho minhas vantagens, tá? Não estou me rebaixando tanto assim, não. Tenho boas ideias. Tenho belas definições. Enxergo coisas que as pessoas geralmente não enxergam. Mas para fazê-las acontecer, eu preciso de gente que faça acontecer. Então, eu te dou o conselho que eu faço, tenho feito para a minha vida. Se junte com pessoas que sejam diligentes. Porque as pessoas vão notar o resultado. Então, eu tenho amigos muito diligentes, são um exemplo para mim. Ao longo da vida eu posso citar vários, né? Há uns anos atrás, tivemos um trabalho grande com o mercado financeiro, que eu tive a ideia, tive a percepção, tive o discernimento, tive a visão, tive a oportunidade, tive a condição de abrir a porta. Parece bastante coisa, né? Realmente é bastante coisa, porque sem isso nada acontece.
Mas para executar tudo isso, tinha que ter alguém do meu lado fazendo. E era o Rinaldi, pastor aqui na nossa igreja naquela época. O Rinaldi é uma pessoa diligente, focado, trabalhador. Fizemos uma bela dupla. Depois, falei, tem que achar um outro diligente também. Achei um super diligente. Até hoje está entre nós aqui. Pastor Eduardo Toma. O Edu é diligente. Ele é focado. O tempo dele rende. As coisas acontecem. Juntei com ele. Vamos fazer junto. Aqui na igreja, há muitas pessoas diligentes. Hoje tenho andado com o Marcel. Outra pessoa diligente. Esforçado, focado. Não deixa a peteca cair. Estou andando junto com o Marcel. Eu poderia dar vários exemplos aqui, que se eu falar de uns, não falo de outros, começa a dar problema. Mas o meu ponto aqui é, cerque-se de pessoas diligentes. Esteja junto com gente que faz, que você vai aprender a fazer com elas. O preguiçoso, é um que eu não li aqui, né? Um preguiçoso diz, o leão está nas ruas. Serei morto se sair nela. Quando eu li esse versículo, que é Provérbios 22, 13, eu lembrei da crise aqui, né? Hoje tem um leão nas ruas, um vírus invisível. Você pode morrer se sair nela. Então é uma razão para ficar em casa, mas não é uma razão para ser preguiçoso. É uma razão para ser diligente. E se você for diligente com Deus, Deus vai te levantar. Se você for produtivo, os seus relacionamentos vão melhorar, porque eles são funcionais. Os seus relacionamentos são porque Deus colocou essas pessoas à sua volta. Então para de reclamar de quem está batendo cabeça com você e começa a entender o teu propósito e a tua função. Eu quero orar aqui com vocês agora. Eu quero abençoar esses tempos em que você vai estar junto com as pessoas que você já está junto, mas de uma forma produtiva, de uma forma eficiente, de uma forma diligente. Eu quero abençoar o resultado dessa crise. Eu sei que muita gente vai perder muita coisa. Eu sei que haverá muita crise financeira. Mas nós temos que orar pelo nosso povo aqui, pelo nosso arraial. Como eu li aqui, se você for diligente, Deus vai te levantar. As pessoas vão olhar, os que estão por cima vão saber. E você vai ser como José, que era espiritual, que tinha relacionamento com Deus, que era fiel em todos os seus caminhos e que era produtivo. Então, quando ele interpretou o sonho do faraó, ele foi além, ele não só interpretou, ele falou, faraó, 7 anos de vacas magras. Minha proposta, nas vacas gordas, vamos construir celeiros. Vamos pegar todas as pessoas, vamos guardar, e quando vier a dificuldade, nós vamos ter e ninguém vai ter. E ele fez a conta, ele calculou quanto ia de cada ano guardar, onde ia colocar, onde estaria estrategicamente localizado todos aqueles silos e armazéns, como seria estocado. Ele tinha um projeto na mão. Ele não foi falar com o faraó de mãos abanando. E o faraó disse, onde eu vou encontrar alguém que tem essa capacidade espiritual e essa capacidade de realização? Você é esse homem. Você, mulher, é essa pessoa que recebe de Deus e faz. Eu quero abençoar a tua diligência. Quero abençoar a tua capacidade de entrega. Quando você sair da sua casa, você vai sair muito melhor do que quando você entrou. Você ainda tem tempo para aprender. Você ainda tem tempo para se relacionar. Você ainda tem tempo para abençoar. E ser como José, que não murmurou quando os irmãos traíram. Não murmurou quando a mulher do chefe dele mentiu. Não murmurou quando o copeiro esqueceu dele e saiu da prisão. E foi levantado diante de todos. Deus tem uma promessa que não falha. Deus tem uma promessa que não volta atrás. Se você for diligente, Deus vai te abençoar. Então agora nós vamos abençoar você para sair dessa crise melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Senhor, abençoa esse povo que se chama pelo teu nome, que está reunido aqui, que veio fazer uma obra. Nós queremos levantar o teu propósito. No meio da crise, no meio da luta, no meio da indefinição, às vezes nós não levantamos nosso olhar, nós abaixamos o olhar para ver onde vamos pisar, para evitar o buraco, para escapar do iminente.
Mas nós queremos dizer agora: levantamos nossos olhos para os montes. É de lá que nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e que não vai deixar vacilar o nosso pé. Porque aquele que nos guarda não está dormindo, não está de olhos fechados, porque eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Nós abençoamos as pessoas que estão debaixo dessa proteção neste lugar, para que possam caminhar, e enquanto caminham, serem abençoadas. Nós declaramos um caminho de vitória, nós declaramos um caminho de excelência, nós declaramos uma união, onde aquele que não sabe direito se une com aquele que é capaz, e naquilo que o outro não é capaz, o primeiro pode ajudar. E a perfeição do corpo faz com que o justo auxílio das juntas e ligaduras promova o crescimento. Deus está nesse lugar, e eu abençoo essa igreja, abençoo a igreja no meio da dificuldade, no meio da tormenta. Saiam fortalecidos, saiam capazes, saiam cheios da visão do que pode ser feito e ainda não foi feito. Nós declaramos que eles serão reconhecidos, que eles serão levantados, que eles serão preservados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós abençoamos as casas, abençoamos os lares, os cabeças de família, os arrimos da família, as mulheres que colocam o pão à mesa, os maridos que trabalham, os filhos que estão crescendo. Nós não concordamos com solução de continuidade, nós não concordamos que as pessoas percam aquilo que elas estavam construindo. Então nós cobrimos essas vidas, em nome de Jesus, diligentemente. Nós obedecemos a Deus, obedecemos ao Senhor e esperamos que os homens vejam esse resultado. Eu abençoo essa igreja, abençoo o poder do Senhor sobre ela, abençoo o que vai acontecer nesses tempos para frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.